Olá, este é o Mundo Lab to Lab, um podcast para ajudar você na gestão do seu laboratório. Roberto Santoro, o tema de hoje é fundamental para o presente e para o futuro dos laboratórios. Exato, Rafael. Hoje o nosso tema é o uso da tecnologia para transformar o seu negócio e revolucionar a experiência do cliente. E para conversar conosco sobre esse tema, a gente tem a alegria de receber o João Alvarenga, diretor de TI do Grupo Fleury. Bem-vindo, João. Muito obrigado a todos. Tomara que seja proveitoso aqui para todos esse podcast. Roberto, o João tem uma característica que é uma pessoa de tecnologia, mas que está mergulhada no ambiente laboratorial. Então hoje acho que vai dar para a gente aproveitar muito desse papo, né? Bastante, Rafael. O João, com toda a experiência dele, experiência em negócio, experiência em tecnologia, experiência digital na relação com clientes, médicos, prescritores e operadoras de saúde, vai nos ajudar muito nesse episódio. João, para começo de conversa, dá para ter um laboratório hoje sem tecnologia? Rafael, boa pergunta. É difícil, né? Cada vez mais difícil, cada vez mais estamos dependentes de tecnologia, cada vez mais o perfil de consumo dos nossos clientes no mundo se modificou bastante e cada vez mais ele preferindo um relacionamento mais fácil, mais simples, mais direto, sem intermediações, e a tecnologia ajuda muito nisso, né? Ela proporciona isso, e por trás de toda essa revolução, de toda essa transformação, tirando o hype, filtrando o joio do trigo, eu gosto de sempre falar que toda essa transformação existe em prol desse cliente. Literalmente a centralidade e honrar o tempo desse nosso cliente. Eu acho que isso aí é essencial para não fazer tecnologia só por tecnologia, mas uma tecnologia aplicada para começar a estreitar, a ter um relacionamento simples, fácil, direto, intuitivo com a marca. Então, eu acho que a grande chama por trás de toda essa transformação é cada vez mais chegar de uma maneira mais simples, mais rápida e mais personalizada na ponta. Roberto, essa descoberta das empresas de saúde, principalmente aquelas vocacionadas muito técnicas para a questão da tecnologia. Então, Rafael, essa descoberta ela é inerente ao negócio. Hoje, como nós estamos aqui diante de mais de 8 mil clientes e quase 20 mil laboratórios, o laboratório ele já insere no seu modelo de negócio tecnologias, seja tecnologias na produção de exames, sistemas de atendimento, integração com a operadora, sistemas da qualidade, vários sistemas. Por outro lado, nós precisamos de sistemas que melhoram o nosso negócio, que aumenta a eficiência, o aumento da receita e também aumento da experiência do cliente. Então, isso são etapas a serem cumpridas. E aqui nós vamos trazer um dos nossos principais sistemas de interface, chamado MyPardini. João, se tem um ouro no Lab to Lab Pardini, se eu perguntar para todo mundo, vai falar que é o MyPardini. Apresenta o MyPardini para a gente. Bom, o MyPardini surgiu, é bom citar isso, né? Não de dentro para dentro, que era uma outra característica que a gente vem implementando ao longo dos anos, que é buscar essas soluções, primeiro ouvindo o que realmente os nossos clientes, os laboratórios conveniados gostariam de ter. Então, a partir daí, de uma escuta genuína, de uma escuta humilde, eu acho essa uma palavra muito importante nesse momento, né? De realmente saber aquilo que investir o dinheiro, investir o seu tempo naquilo que vai trazer valor. Então, depois de uma peregrinação grande por quase a totalidade dos laboratórios aí, ouvindo entrevistas pessoalmente, videoconferência, a gente buscou uma série de atividades que agregariam valor para o dia a dia desse laboratório. E foi importante ver que somente depois dessa escuta é que entrou a tecnologia. E poderia até não entrar. Tem soluções que são muito simples de serem implementadas de uma forma analógica e que resolvem o problema do nosso cliente. Daí a importância da humildade. Agora, João, dada a complexidade da gestão de um laboratório
e de uma operação como o Lab2Lab Pardini, criar uma plataforma como essa não deve ter sido fácil. Como é que vocês criaram isso? De posse de toda essa dor, esse diagnóstico realizado, criou-se um backlog, e com esse backlog de atividades, a gente foi imaginando e chegando a uma construção de que uma ferramenta tecnológica poderia ser a solução para grande parte desses problemas levantados. E usando muito também do conceito, né, de escalabilidade, porque o Lab2Lab Pardini se relaciona com 7.000 laboratórios conveniados. Você tem que ter escala. Não tem como fazer diferente. Então, uma ferramenta, uma plataforma tecnológica que gerasse escala com necessidades específicas de cada um, usando conceitos aí que a gente pode explorar hoje de hiperpersonalização, a gente enxergou claramente que aquilo era uma saída. Não precisa ter um portal, uma plataforma com 100 serviços no dia 1 e demorar 1 ano para o projeto acontecer. Não. Vamos colocar a ferramenta no ar, vamos colocar alguns serviços, mais pequenos serviços, mas que todo mês você vai ter uma novidade. Todo mês você vai ter um incremento. Então, isso foi muito salutar, porque logo depois das visitas, né, que aconteciam, esse PDCA constante que acontece, o laboratório via que aquele papo que teve com o Lab2Lab Pardini acontecia na prática, porque 1 mês depois ele via uma solução que ele tinha pedido já no MyPardini. E ali virou hoje o porto seguro de todos eles, né? Então, evita hoje telefonemas, evita hoje os e-mails. Isso aí é muito, muito bom para o laboratório, né? Porque se torna ágil, é quase que um self-service de serviço. Vocês vão lembrar da época do Internet Bank, né? Quando surgiu o Internet Bank, que você tinha passou a ter da noite para o dia, na palma da mão, N possibilidades, sem precisar ir na agência. Isso honrou muito o nosso tempo, facilitou muito a nossa vida. E depois que você tem uma experiência dessa, do Internet Bank, você quer se relacionar com o Lab2Lab Pardini, você quer ter a mesma experiência que você acabou de ter no seu Internet Bank. A régua subiu para todo mundo. João, o MyPardini centraliza toda a interação do laboratório parceiro com o Lab2Lab Pardini. É isso. Hoje a gente já conta com um menu com mais de 50 serviços. Então, é praticamente um end-to-end. Ele consegue desde um cadastro, se tornar um laboratório conveniado de forma digital, ele consegue pedir a logística para que passe na casa dele, no laboratório dele amanhã para fazer uma coleta, ele consegue fazer o rastreamento da amostra dele para saber aonde que está sendo fabricado, que horas vai chegar no processo fabril e consegue ter uma previsibilidade de quando vai ficar pronto aquele laudo. E depois do laudo pronto, já interfaceado com o laboratório dele. Então, o laudo acabou de sair no laboratório, automaticamente já sai essa informação para o laboratório conveniado conversando com o sistema dele. E aí ele pode colocar a máscara de laudo dele, por exemplo, do laboratório dele local, e já enviar para o paciente dele. Ou seja, é um end-to-end, é uma solução que abrange, sem falar os aspectos financeiros, segunda via de conta, cadastro, sem falar os aspectos de back-office que também estão presentes, até mesmo dashboards gerenciais que a gente oferece para ele, insumos, logística, enfim, a gente pode explorar mais, mas a ideia é exatamente essa, é que ele se relacione 100% do tempo dele nesse ambiente digital. João, olha que interessante, antes nós tínhamos uma integração que era mais transacional, então vinha código de barra, tubo e saía laudo, né? E você citou todo um ciclo de experiência do cliente. Você teve um grupo multidisciplinar, vocês visitaram, olharam realmente a jornada desse cliente, as principais fontes de atrito para chegar numa solução. Coisas rápidas e coisas que são desenvolvidas ao longo do tempo, com atualizações. Existem outras funcionalidades também que foram, eu diria, inovações nessa relação de interface com o cliente. Uma delas foi o próprio Enterprise Digital junto com o Onboard. Queria que você falasse um pouco sobre isso também. Acesso a outros tipos de serviços, né, do Grupo Fleury, além do Lab2Lab Pardini. Você tem toxicológico, você tem saúde digital, então é uma forma de acessar outros serviços também, né? E o que vem mais para frente aí? O que a gente pode esperar do MyPardini? Ótimo, Roberto, obrigado. Sem dúvida. Essa ideia partiu do Enterprise Digital
ela é uma interface que vem sendo muito utilizada dentro do MyPardini. É a interface predileta dos laboratórios conveniados, porque é uma interface bem lúdica. Inclusive, ele pode, a partir do código de barra do exame dele, digitar esse código de barra e literalmente ver em que ponto da linha de produção, dentro do NTA ou dentro do NTO, o exame dele está. Então, ele faz a coleta e, a partir de uma interface, uma televisão, um computador, ele consegue ter toda a rastreabilidade, inclusive dentro do processo fabril, e pedindo solicitações de urgência, recoleta, conversando com a nossa assessoria médica de uma dúvida de um exame que possa ter que ser refeito, qual foi a metodologia utilizada. Ou seja, ele consegue ter a previsibilidade de quando vai ficar pronto aquele laudo. O Enterprise Digital tem ferramentas interessantes nele, além de ser lúdico, dele conseguir ver o end-to-end desde o início até o fim, né? O processo inteiro, ali, desde a coleta até o exame, ele tem funcionalidades importantes ali também de dashboards. Então, te dar um exemplo. A gente tem um módulo, né, que foi feito aí com analítica, com inteligência artificial hoje, que é o módulo de insumos. Então, a gente já faz para ele, quando ele vai fazer uma solicitação de insumos, já sai uma sugestão de solicitação de insumo. Então, para essa data, para esse cliente, qual seria a quantidade indicada para esse tipo de produto. Então, se ele realizar todo esse fluxo logístico de materiais com a gente, ele passa a ter um dashboard de controle de produção, de controle de estoque dentro do Enterprise Digital. E também tem dashboard dos processos de interação, do que a gente chama de pré-analítico, ou seja, se tem volume insuficiente, se tem, às vezes, recoleta, necessidades, enfim, a maneira dele também controlar a qualidade do pré-analítico, ou seja, como que ele coleta, como que ele armazena, enfim, como ele transfere isso para o Lab-to-Lab Pardini. A gente tem que pensar nisso, a gente pensa 24 horas por dia nisso, nesse laboratório, como apoiá-lo, como ajudá-lo, como torná-lo mais produtivo. Estão vindo aí algumas novidades aí de inteligência artificial exatamente para trazer mais produtividade para esse laboratório, para que ele faça mais com menos e com qualidade, que foi sempre uma marca histórica do Lab-to-Lab Pardini, de entregar com extrema qualidade todos os seus exames. Agora, Roberto, me fez aqui, ouvindo o João, me lembrei de anos atrás, quando você falava em entrevistas que cada vez mais uma empresa que oferece apoio laboratorial tem que ser uma empresa que domina o processo produtivo, mas também dominava e continua dominando tecnologia e logística. Acho que isso está cada vez mais forte, né? Exato, Rafael. Acho que isso é a nossa essência, são as competências essenciais para nos tornarmos uma empresa de B2B capaz de suportar o cliente e ajudar na melhoria do negócio, na experiência do cliente, do nosso cliente. Muito se passa através da transferência desse conhecimento que nós temos em tecnologia no B2C para o nosso cliente Lab-to-Lab. Agora, João, como é que é para um profissional de tecnologia lidar com um profissional da saúde? Rafael, eu acho que tem muito a ver com a palavra que eu acho importante nisso, sabe? Que se chama propósito. O propósito, no final do dia, quando a gente vai dormir e põe a cabeça no travesseiro, de que uma solução que você fez, uma ação paliativa que você fez, ajudou ali um paciente no momento que ele mais precisa em 15 minutos. Você fala, pô, cara, foi difícil o dia, mas eu ajudei uma pessoa no momento delicado da vida dela em 15 minutos. Eu tenho certeza que esses 15 minutos eu consegui honrar para a vida dela. Então, isso tem muito a ver com a característica pessoal, sabe? E eu noto, desde a minha entrada no grupo Pardini, eu noto muito esse lado humano, sabe? O coração de todos os profissionais da área de tecnologia da informação. Hoje, no Grupo Fleury ampliado, a mesma característica, sabe? A mesma. De cuidado do paciente, de qualidade em primeiro lugar, de dormir feliz com esse propósito de ajudar pessoas. Então, o profissional de tecnologia, e a gente faz muito isso, sabe, Rafael? A gente tem um trabalho que eu incentivo muito de levar o profissional de tecnologia para o front.
levar ele para dentro de um hospital, levar ele para dentro de uma unidade que a gente atua, levar ele para dentro de um laboratório conveniado, para vivenciar aquela experiência. Sem isso, fica difícil você transformar toda essa necessidade em produtos tecnológicos. Quando você faz esse tipo de ação, você se torna muito mais... você volta com muito mais know-how, você fala com muito mais propriedade e realmente faz a tecnologia fazer sentido. Nunca vai ser tecnologia por tecnologia, ainda mais na saúde. Então aquela imagem de profissionais que a gente tem, do profissional de tecnologia que fica atrás do computador, escondido de tudo e todos, está em desuso. Está em desuso. Isso aí já faz um tempo, na minha opinião, que está em desuso. É o que a gente espera desse profissional e que, graças a Deus, a gente tem no time hoje. São pessoas extremamente comprometidas com esse propósito. João, queria trazer uma situação aqui para a gente compartilhar com os nossos clientes e potenciais clientes do Lab2Lab Pardini, que é uma das relações mais complexas que existe no atendimento, que é a relação da operadora de saúde, que reflete no atendimento, do médico, da prescrição, todos eles convergindo ali no sistema de atendimento. E nós estamos evoluindo para o atendimento cada vez mais digital. Você poderia compartilhar o que é isso, o que é o atendimento digital, quais as vantagens, para que a gente possa conversar de uma forma estruturada aqui com um potencial para os nossos clientes? Primeiro, que o atendimento ele passa a ser muito mais rápido. E é 24/7 vezes 365 dias do ano. Então não tem que esperar a unidade abrir, 8 às 12, 14 às 18. Não. Qualquer horário que ele quiser, ele saiu do médico mais tarde, quer fazer já o agendamento dele, ele já consegue entrar no aplicativo hoje, já consegue mostrar a intenção do que ele deseja fazer, ele já consegue tirar uma foto do pedido médico, né? E é impressionante, né, como que a IA ajuda nesse ponto, né? Até mesmo a letra do médico, né? Que todo mundo tem dificuldade de entender. A gente tem um modelo hoje de OCR que já identifica mais de 95% de chance de acerto à transcrição do pedido médico. Então isso, aquela pessoa que vai fazer um exame, um check-up, mais de 35 pedidos, né? Só bater uma foto, num tempo médio de 1 minuto, 1 minuto e meio, já vem tudo preenchido digital. A partir desse momento, ele vai confirmar, e a gente tem, com algumas operadoras, já uma interoperabilidade direta, onde a partir daquela solicitação ele também tira uma foto da carteirinha, do convênio dele, e aí a gente identifica qual que é aquele convênio, e via API a gente vai lá naquela operadora, né, e isso tudo rodando por trás, o cliente não sabe, isso tudo rodando por trás, vai naquela operadora e tenta já a autorização, para aquele pedido já nascer autorizado. Já vindo a autorização, já facilitou muito a vida dele, porque no outro dia cedo, ele vai chegar no laboratório, com o app aberto, já vai soar para ele quando ele tiver um cliquezinho, um sonzinho no app, mostrando que ele já pode retirar a senha no app. Ele não precisa chegar na unidade. Então ele já consegue retirar a senha dele e, na melhor situação, lógico que existem casos e casos, alguns tipos de exames mais complicados, que exigem algum tipo de questionário anterior, mas, enfim, nos mais tradicionais, ele pode bypassar o atendimento, ele pode ser chamado diretamente para a coleta. Então isso poupa um tempo muito grande dele ali, porque tudo já está pronto, todo o processo burocrático já foi feito, ele passa agora diretamente para a coleta e já recebe no app a previsão de quando vai estar pronto o laudo dele. Então, João, nós estamos atuando em um dos principais desafios e métricas de laboratório no B2C, que é o tempo médio de atendimento, que é o ponto mais sensível, eu diria, de todos os laboratórios. Então, você pode ter uma interação digital da sua casa, né, já fazendo a interação 24/7. Você pode ter já o envio dos seus dados primários, né, identificação, a própria validação através de APIs com o operador, e você já entra no laboratório, eu diria, com esse check-in pronto. E pode, muitas vezes, só fazer uma validação e ir direto para a coleta. É isso que nós estamos falando. É isso que a gente está falando. E retornando ao início do nosso podcast, honrar o tempo cada vez mais do cliente. Agora, João,
E a inteligência artificial? Como é que ela já está ajudando na gestão de um negócio da saúde e para onde que isso está mirando? Bom, Rafael, a gente já tem coisa rodando, né? Aplicações rodando de inteligência artificial no B2C, uma IA generativa, já no app do Grupo Fleury hoje, com uma assertividade também enorme, muito grande, onde boa parte ali das dúvidas, do atendimento é feito diretamente por IA generativa, mas o importante, sempre com supervisionamento, sabe? É uma IA supervisionada. Eu brinco sempre com essa frase que o modelo de IA para outros mercados que acerte 99,999% das vezes, é um modelo excelente. Para a área de saúde, não. Concordo? O 0,0001% Claro. é uma vida. É uma vida. É uma vida. Então, a gente vem usando de uma maneira bastante responsável, é uma IA responsiva. Tem essa parte de automação, tem ajuda, mas sempre tem um supervisionamento humano. Então, desde bots, né, de atendimento, a gente possui hoje no app, mas no Lab to Lab, Pardini, mais aplicações que já vêm sendo usadas há mais tempo, sabe? Desde a parte logística, a gente tem ali um software com bastante inteligência para mostrar o roteamento, qual o melhor caminho, qual o melhor horário, a melhor rota, é a roteirização, né? O nosso atendente ali que vai buscar aquela coleta, ele tem uma roteirização do dia que ele faz previamente via inteligência artificial. Isso é um exemplo, nos ajuda muito. Tem um exemplo também de integração, as integrações sistêmicas, né? Que a gente chama dos exames, no final a gente chama de mnemônicos, e tem um código. E o código A para o laboratório conveniado é diferente do nosso código dentro do NTO, dentro da unidade produtiva. Então, isso no passado demoravam-se meses para fazer de para. Imagina 5.000 mnemônicos. É difícil para caramba, demanda tempo. E hoje não, cara. Hoje a gente consegue fazer toda essa conversão em torno de 2 minutos. Então, a IA também trazendo uma produtividade muito grande para a integração com esses laboratórios conveniados. E tem também, mais um que eu lembrei aqui, a parte de insumos também. Né? A gente consegue, com um modelo preditivo, predizer qual a necessidade daquele laboratório para que nunca falte insumos para que ele possa enviar para o Lab to Lab Pardini. São algumas aplicações, mas que estão vindo coisas novas aí, vão ter novidades em breve. Agora, Roberto, é interessante perceber o seguinte: para o Lab to Lab Pardini estar em 8.000 laboratórios do Brasil e mais de 2.000 municípios, ele precisa ter muito suporte para oferecer isso para os clientes. E a partir do momento que o Pardini também compartilha sua expertise, que é uma coisa ter a tecnologia para fazer o seu trabalho. Agora a gente está vendo o Pardini também estimular o uso de suas tecnologias por parte do cliente. Nas necessidades dele. Essa é a prioridade? Essa é a prioridade. É lembrar que quando a gente fala do Lab to Lab Pardini, é um conjunto de recursos e tecnologias e também com todas as proteções necessárias, ou seja, investimento em infraestrutura para você guardar os dados, contingências, sistemas de armazenamento, salas cofre para você ter segurança, né? Cumprimento da LGPD. Então é uma série, é um conjunto estrutural muito grande para suportar esses 8.000 clientes. Além disso, nós temos uma grande operação de B2C que nos dá uma experiência, como nós estávamos falando sobre atendimento digital, para que a gente possa melhorar, aprimorar também a relação do nosso cliente com o cliente dele, que é o mais importante. E dessa maneira contribuir para o aprimoramento do negócio e da experiência do cliente, desse nosso cliente. Esse é o nosso objetivo. João, um tema também recorrente nas análises do B2B é a segurança da informação. Como é que o MyPardini garante segurança para o paciente, para o cliente e para a própria organização Lab to Lab? A segurança da informação é extremamente necessária para a área de saúde. Para todas as áreas, mas para a área de saúde mais. São só dados sigilosos, só dados que são trafegados, que são sensíveis, altamente sensíveis. Então, a gente tem que ter uma preocupação muito grande com esse dado. Desde a parte de consentimento,
do uso daquele dado. Nenhum uso é autorizado sem o próprio paciente dar uma liberação na nossa plataforma. Até mesmo, teve uma mudança recente com a LGPD, antes automaticamente o médico prescritor já recebia o exame daquele paciente. Hoje não. A lei exige que o paciente também dê um termo de consentimento para o médico prescritor receber aquele exame. Então, toda essa preocupação e também, tecnicamente, existe toda uma preocupação no tráfego dessa informação. Então, a gente está falando de dados criptografados, quando eles estão passando pela rede de um ponto A para um ponto B, e quando ele fica armazenado, existe toda uma política que é colocada ali, desde backups, até mesmo de proteção e até mesmo de validade que aquele dado pode ficar dentro da nossa base de dados. Existe um prazo pré-determinado. Então, isso é tratado com bastante preocupação, bastante atenção, e foi feito e é feito um investimento muito grande nesse tipo de dado dentro do nosso ambiente. Mas aqui me chama a atenção porque a quantidade de dados que um laboratório gera, bom, uma coisa é ele divulgar, ele tem que proteger esses dados, mas ele pode analisar esses dados, né? Ele pode analisar para ver análises epidemiológicas, por exemplo, e também melhorar a sua própria gestão. Como é que o Pardini, e principalmente essa entrega para o laboratório parceiro, como é que vocês podem ajudar os laboratórios nessa questão? Com a análise preditiva, de posse dessa liberação, de acordo com as leis, a gente pode sugerir um novo tipo de exame, um outro exame A, B, C, em função do resultado obtido naquele exame A feito pelo cliente. Ou seja, existe uma análise preditiva que mostra quais seriam as boas práticas para que esse paciente não abandone aquela necessidade de tratamento que ele possa ter. Então, existe toda uma análise preditiva para isso. E essa pergunta me remete também, Rafael, na questão do prontuário eletrônico unificado, sabe? Que é uma parte que o Roberto, a gente sempre defendeu há muitos anos, que o dado é de propriedade do paciente. A gente não pode esquecer disso. E sendo propriedade dele, não sei se todos sabem, mas na LGPD tem uma cláusula que fala que ele pode pedir a portabilidade dos dados de saúde dele da instituição A para a instituição B, igual a telefonia celular. E isso, o que o governo está visando? E provavelmente temos que ter alguma ação governamental nesse sentido, da unificação na essência desse prontuário. Eu acho que vai ser um grande gol para todo o sistema de saúde, para toda a sustentabilidade do sistema de saúde, conseguir ter uma visão unificada daquele paciente em qualquer ponto que ele for, em qualquer cidade, em qualquer hospital, em qualquer laboratório, tendo todo esse histórico de vida dele, a gente passa a ser muito mais o quê? Muito mais personalizado, muito mais direto, evitando desperdício, indo diretamente ao ponto principal de tratamento daquela doença, da prevenção daquela doença. Ou seja, o dado realmente é algo essencial para a sustentabilidade. O tratamento desse dado para virar informação é algo essencial, faz parte da estruturação, da nova modelagem que o negócio de healthcare precisa ter. João, então, nosso cliente do Lab2Lab ele pode esperar mais funcionalidades do MyPardini e também ele pode conhecer mais as nossas soluções para o B2C, para que ele possa utilizar na sua realidade local? Sem dúvida, a gente está buscando isso, Roberto. É um trabalho incessante em relação a isso. É uma equipe que pensa o dia a dia do laboratório conveniado, mais visitas irão acontecer e já tem uma demanda, já tem um backlog de atividades que a gente quer surpreender cada vez mais esse laboratório, novidades à vista, principalmente em relação à inteligência artificial, que vai poupar ainda mais o tempo desse nosso cliente. Ótimo. Então, para quem está assistindo a gente, quem não conheceu ainda tem que conhecer o MyPardini.
Independente se é da área da gestão, se é técnico, tem serviço para todo mundo do laboratório lá, né, João? É isso, Rafa. Eu acho que vale a pena conhecer. Quem não conhece, é altamente intuitivo. No início, lá, 5 anos atrás, a gente colocava um treinamento online para os laboratórios sobre o MyPardini. Não precisa ter no treinamento. Bem intuitivo É hoje. intuitivo, é amigável. Ele vai conseguir fazer, navegar com naturalidade. É uma interface bem simples, bem amigável. Ele vai conseguir suprir as necessidades que ele tem do dia a dia dele de uma maneira bem fluida, sem atrito no relacionamento com o Lab2Lab Pardini. Bom, João, aproveitando você e o Roberto juntos, se tem alguma coisa que há muitos anos vocês trabalham juntos, é exatamente em focar na experiência digital do paciente. Como que ele pode ter um atendimento mais dinâmico, mais assertivo e não necessariamente na fila do guichê. O que vocês já fizeram nos últimos anos e para onde que vocês acreditam que essa tendência vai avançar? Bom, Rafael, eu acho que um mapeamento de toda a jornada do cliente é essencial nisso aí. E o entendimento da necessidade, o entendimento que cada um é cada um. Isso é um dos pontos que a gente começa a investir fortemente na hiperpersonalização, porque a gente já passou por um caminho, né? De levantamento de necessidades, de evitar que ele fique ali dentro da unidade, que seja mais rápido o atendimento, que ele já consiga fazer um pré-atendimento dentro de casa, no seu app, que já consiga um menor tempo para a resolução dos problemas, para recebimento de laudo, enfim, isso já começa a se mostrar altamente virtuoso. Agora tem todo esse lado também de personalização. Eu acho que para onde que está indo na sua pergunta, primeiro que esse trabalho não acaba de jornada, porque as necessidades mudam. Então isso tem que ser constante. Você fez isso uma vez, não pode voltar a campo daqui a 10 anos, porque você vai perder muita coisa. Então a importância de um PDCA contínuo e ser um programa. Vamos lembrar aqui, né, Roberto? PDCA é fundamental na gestão. Fundamental. Planejar, fazer, checar e agir. Não dá para trabalhar tecnologia e gestão para laboratório sem rodar o PDCA o tempo inteiro. Não. Lembrar, além do PDCA, é a jornada do cliente. PDCA é uma coisa que a gente vai fazer, que é uma melhoria contínua, uma ferramenta de gestão. Mas o mais importante foi o que o João trouxe, que é o estudo da jornada. E a hiperpersonalização. Cada cliente hoje, ele é um indivíduo, ou ele é um conjunto de clientes que tem comportamentos e atividades ou atitudes semelhantes, arquetípicas, que você vai estudar e vai personalizar ao longo do tempo. Esse é o nosso objetivo no B2C. Mais digital, mais personalizado e mais rápido. E isso não só para o paciente, mas também para apoiar os laboratórios a serem mais dinâmicos com o paciente também, né, João? Sem dúvida. Então o PDCA também serve para todos esses laboratórios conveniados, a importância da gente estar presente e também personalizar esse atendimento. Então, toda ação que um cliente faz no nosso ambiente, seja ele B2C, seja ele Lab2Lab, deixa rastro. E esse rastro é aproveitado, seja uma ligação telefônica que ele faça no nosso call center, seja um atendimento que realiza no Customer Service, seja numa navegação que ele está fazendo no browser dele, isso tudo, e a gente, né, nos sites que a gente entra hoje, qualquer site, você deve ver lá um pop-up que sempre aparece, esse site está coletando informações, você aceita ou não aceita? Se você aceitar, são os cookies que são gerados, e aquilo ali vai juntando numa grande base de dados unificada no seu, por exemplo, no seu CPF. Então, no seu CPF, eu sei quando você entrou em contato comigo, o que você solicitou, um e-mail que você mandou, um agendamento que você fez, uma compra de uma vacina que você estava prestes a comprar, mas abandonou o carrinho. Isso tudo é taxado de rastro. Então, a hiperpersonalização vem muito a partir daí, porque eu passo a conhecer melhor os seus hábitos digitais, todos os seus pontos de contato com um grupo Fleury, seja B2C, seja Lab2Lab, e passo a te ofertar aquilo que é de real necessidade sua. Então, quando você entra no site, quando você entra no MyPardini, quando você entra no grupofleury.com.br e se loga na área logada,
você vai ter uma experiência e uma interface diferente da minha, porque os seus hábitos, as suas necessidades são diferentes da minha. Então você, mais uma vez, antecipa-se, honra o tempo do seu cliente com ofertas e com necessidades que realmente ele precisa naquele momento. Roberto, nós estamos chegando ao fim do episódio. É importante só amarrar, reforçando, tecnologia é prioridade para o Lab2Lab Pardini. Isso mesmo, Rafael. Lembrar que o Lab2Lab Pardini é um conjunto de recursos, competências, infraestrutura e principalmente tecnologia em função do negócio dos nossos clientes. E além disso, qual que é o nosso diferencial? Somos uma grande empresa de B2C também, com soluções de atendimento, tecnologia para melhorar o seu negócio, que também é um B2C, e também revitalizar e melhorar a experiência do cliente, que esse é o nosso objetivo aqui. Ou seja, a expertise no B2C faz com que a experiência B2B seja melhor ainda. Exato. E está à disposição para melhorar e aprimorar os negócios dos nossos clientes, que são empresas de B2C. Esse é o compromisso do CEO da unidade de negócio, Roberto Santoro, e do diretor de tecnologia do Grupo Fleury, João Alvarenga. Obrigado, João. Obrigado, Rafael. Obrigado, doutor Roberto. Um abraço a todos. Nos vemos no próximo episódio, Roberto. Nos vemos no próximo episódio, Rafael, com novos temas. E para o nosso cliente, não deixe de entrar no mypardini.com.br, conheça as funcionalidades, se torne o nosso cliente e estamos à disposição. Muito obrigado. Quanto mais você usar o MyPardini, mais eficiente vai ser a sua gestão. Nos vemos na próxima edição do nosso Mundo Lab2Lab Pardini. Até a próxima.